Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube, clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Recomendo assistir o vídeo na velocidade 1,25 ou 1,5. Capítulo 176 de Evolução. Eu vou morrer? O velho Jared murmurou com uma expressão vazia. Sim, se eu não ajudasse, você certamente morreria depois de 1 hora, Solta disse ao velho Jared com uma expressão séria. Obrigado pela ajuda. Mas o que aconteceu com a cidade? O velho Jared olhou para Solta com uma expressão de gratidão. Essa é uma boa pergunta. Eu quero que você se prepare. Solta disse enquanto caminhava em direção à janela e a abria. Ele acrescentou, um grupo de devoradores de videiras sombrios atacou todo o ducado de Fersh. As outras pessoas vivenciaram o que você experimentou agora. Eles estavam inconscientes e os monstros estavam livres para atacar as pessoas indefesas deste ducado. Ele explicou tudo ao velho Jared, incluindo o que ele encontrou na mansão do Duque. O velho Jared abriu amplamente os olhos enquanto ouvia sua explicação. Ele ainda não conseguia acreditar no que estava acontecendo no ducado. Isso, e o velho Jared murmurou com uma expressão confusa. Solta disse a ele que o Duque se foi e alguém o estava controlando. A cidade se tornou um covil de sacrifício para os monstros do Domador. Jin. Parabéns por completar a missão de investigação. Você recebeu 20.000 experiência, 8 pontos de atributo livre e 5 pontos de habilidade. Esse era o propósito de Solta ao vir aqui. Ele queria terminar seu relatório e receber as recompensas antes de lutar contra o cérebro. Solta olhou para o velho Jared e disse, já concluí minha missão para investigar o Duque e lhe dei meu relatório. Depois disso, esperarei minhas recompensas como você prometeu. Ok. O velho Jared olhou para os pés e se sentiu desesperado. Solta olhou para o velho e disse, o que você vai fazer? Sua terra natal está sendo destruída por uma pessoa desconhecida. Tudo nesta cidade terá desaparecido depois desse incidente. O velho Jared ergueu lentamente a cabeça e perguntou, existe uma maneira de evitar isso? Solta sorriu por dentro quando ouviu as palavras do velho Jared. Ele lentamente abriu a boca e disse, não há como impedir isso. O velho Jared sentiu algo ao ouvir as palavras de Solta. Ele sentiu uma esperança contraditória com as palavras de Solta. Solta disse que não há como impedir, mas sentiu o contrário. Ele agarrou o pé de Solta e disse, você pode fazer isso? Por favor, N nos ajude, e ele disse essas palavras na esperança de que Solta o ajudasse. Solta olhou para o velho Jared e disse com um olhar frio, o que você vai me dar em troca? E o velho Jared estava perdido em pensamentos. Tudo. Dê-me tudo o que você tem. Solta disse com uma expressão fria. Você é como um demônio. Saia comentou. Em um instante, o denso ferro na atmosfera foi sugado pela criatura dentro da mansão do Duque. Começou. O mestre da guilda exclamou enquanto olhava para a mansão do Duque com olhos arregalados. A pior coisa está começando agora. Ele virou a cabeça e olhou para o urso de pelo vermelho ao lado dele. Ele viu que o urso de pelo vermelho também estava olhando para ele. Você me entende? O mestre da guilda perguntou. Yuko apenas inclinou a cabeça em confusão. Ela não sabia o que esse cara estava planejando fazer. Não adianta. Eu provavelmente deveria ir lá sozinho. O mestre da guilda suspirou enquanto massageava as têmporas. Ele olhou para a bola de sombras que Solta deixou. Sua voz. De repente, a bola de sombras foi substituída pela figura de Solta. Você está aqui! O mestre da guilda exclamou ao ver Solta aparecer. Sim. Devemos nos mover agora. Solta disse ao virar a cabeça para olhar a mansão do Duque. Ele também sentiu isso.
O ferro na atmosfera foi sugado pela criatura no porão da mansão do Duque. O monstro deve estar iniciando a evolução. Levaria 5 minutos inteiros para completar a evolução, então Souta e o mestre da guilda tiveram que interrompê-lo agora, antes que o monstro terminasse sua evolução. Sim, isso está piorando. O mestre da guilda disse com uma carranca no rosto. Yuko, siga-me, disse Souta enquanto corria em direção à mansão do Duque. Yuko o seguiu sem hesitar. O mestre da guilda olhou para as costas de Souta. Ele realmente queria perguntar o que Souta fez, mas ele sabia que não tinha tempo para fazer uma pergunta, pois o monstro estava passando por uma evolução agora. Souta e o resto chegaram à mansão do Duque. Os guardas por aqui estavam deitados no chão. Eles estavam bem perto do monstro, então provavelmente perderam a consciência quando o ferro estourou. Souta olhou para o mestre da guilda e perguntou: Você é do tipo combate corpo a corpo ou lutador de longo alcance? Eu prefiro lutar corpo a corpo. O mestre da guilda respondeu a ele. Ok, então você pode criar um buraco no chão em direção ao monstro lá, Souta disse enquanto apontava para o chão. Eu entendo. Essa é a maneira mais rápida de chegar lá. O mestre da guilda acenou com a cabeça e olhou para baixo. Ele respirou fundo e seus músculos pulsaram. Sua voz. Ele saltou no ar e focou sua atenção no chão. Caminhada no ar. O mestre da guilda usou as artes de combate caminhada no ar. Ele deu um passo no ar e usou isso para jogar seu corpo no chão. Boom! O mestre da guilda dividiu as pedras duras. Seu punho facilmente fez um buraco no chão enquanto seu corpo continuava a se mover para frente, destruindo tudo em seu caminho. Olhando para isso, Souta sorriu e pulou no buraco que o mestre da guilda fez. Yuko seguiu seu mestre sem hesitação. Tudo. Souta e Yuko chegaram ao porão com um barulho alto. Ele encontrou o mestre da guilda na frente dele enquanto olhava para a coisa no centro da sala. Essa coisa era um grande casulo branco com raízes espalhadas pela sala. As raízes bombeavam com densa energia dentro dela. Estava transbordando uma aura poderosa. Souta se lembrou desse casulo branco. Quando ele evoluiu antes, um casulo branco cobria seu corpo também e também demorou 5 minutos para completar sua evolução. A única diferença era que essa evolução estava bombeando uma grande quantidade de ferro dentro do casulo branco. Ele pensava que isso era igual para todos os monstros e estava certo. A única diferença era a produção de energia. Este monstro estava passando por sua 4ª evolução, então o poder que possuía era tremendo. O monstro que estava evoluindo agora era a videira negra ferroadora e iria evoluir para a videira do horror devoradora. A videira do horror devoradora era um monstro muito poderoso e sinistro que devorava humanos e seus órgãos internos. Souta apertou suas têmporas com força antes de dizer: Mestre da guilda, vou deixar isso para você. Apenas se concentre em parar a evolução. Eu cuido do resto. O mestre da guilda acenou com a cabeça antes de avançar em direção ao casulo branco. Mais uma figura enorme apareceu bloqueando seu caminho. Esta figura não era outro senão o devorador de videiras sombrio. Souta moveu rapidamente seu corpo depois de lançar seus feitiços de buff e artes de combate. Sua voz. Em apenas um segundo, ele apareceu ao lado do devorador de videiras sombrio. Ele abriu a palma da mão e agarrou as videiras nas costas do monstro. Souta o jogou no ar e Yuko perseguiu o devorador de videiras sombrio. Yuko esmagou o devorador de videiras sombrio no chão, fazendo com que uma rachadura em forma de teia de aranha se formasse no chão. Boom! Ela pousou em cima do devorador de videiras sombrio. Yuko o segurou antes de abrir a boca e uma bola de fogo se formar. Ele girou rapidamente e reuniu mais energia antes de ela o lançar em direção ao devorador de videiras sombrio a queima-roupa. Grito ardente. Yuko usou sua habilidade de peculiaridade para matar um devorador de videiras sombrio que Souta jogou nela. Pare-os.
Souta e o mestre da guilda ouviram a voz desesperada de um homem. Eles ignoraram quando mais de 10 devoradores de videiras sombrios apareceram na frente do mestre da guilda bloqueando seu caminho em direção ao casulo branco. Haha, eu não vou deixar nenhum de vocês interferir no meu plano. Você acha que esse número será suficiente para me impedir? Souta pensou enquanto envolvia seus dedos ao redor do cabo da espada Vajra. Ele rapidamente o puxou para fora e usou a habilidade Lua Carmesim. Sou voz. Uma linha vermelha limpa apareceu no corpo dos devoradores de videiras sombrios. Depois de alguns segundos, a parte superior de seu corpo caiu e o sangue espirrou no chão, criando uma pequena poça de sangue. O que? Souta parou em seu caminho porque sabia que ninguém mais bloquearia o caminho do mestre da guilda. Ele se virou e olhou na direção de onde vinha a voz. Ele viu um homem vestindo uma armadura de prata completa. O homem tem uma longa espada pendurada na cintura. O símbolo no peito direito da armadura indicava que ele era um cavaleiro da família do Duque. Souta sorriu e disse: "Me entendo. É por isso que você conseguiu matar o Duque e controlar seu corpo usando o poder da videira negra ferroadora." Capítulo 177 E Videira Negra Ferroadora. Então você é o mestre de todos esses monstros, Souta disse enquanto olhava para o homem com um sorriso no rosto. O homem olhou para Souta com raiva nos olhos. Seus olhos não ficaram mais em Souta enquanto ele estava focado no mestre da guilda. Droga! Se eu soubesse que vocês dois iriam ficar no meu caminho, e eu teria matado vocês antes. O homem praguejou enquanto cerrava os dentes. Ele estava se sentindo inquieto enquanto preparava essa evolução por muito tempo. Ele não podia se dar ao luxo de falhar desta vez. Uma vez que ele tenha um monstro com 4 evoluções de animal de estimação, ele se tornaria incomparável nos pequenos reinos e países. Uma 4ª evolução era um reino mais próximo de um Lorde Monstro. Você não seria capaz de impedir o mestre da guilda comigo bloqueando seu caminho. Souta olhou nos olhos do homem e perguntou: "Diga-me o que você está sentindo agora? Você se sente nervoso, com medo e com raiva?" "Você. Eu vou matar você e todos neste lugar. Por atrapalhar meu plano, vou tirar a sua vida. Vou deixar meus bichinhos comerem seu corpo." O homem abriu os braços amplamente e dezenas de devoradores de videiras sombrios apareceram atrás dele. Yuko e Souta olharam para todos os monstros atrás do homem com uma expressão séria. Não importa o quão poderosos eles sejam, eles ainda não conseguiriam lidar com várias dezenas de devoradores de videiras sombrios os atacando ao mesmo tempo. Souta agarrou a espada Vajra com força e canalizou sua energia dentro dela. Ele estava indo em direção ao homem com Yuko quando um rugido poderoso sacudiu todo o lugar. Boom! Mesmo sem olhar, Souta adivinhou que o mestre da guilda fez um bom trabalho em interromper a evolução da videira negra ferroadora para a videira do horror devoradora. O rosto do homem se contorceu de raiva enquanto observava a cena à sua frente. Ele não achou que todo o plano que ele preparou iria desmoronar assim. Mesmo que ele estivesse se contorcendo de raiva, ele ainda não investiu para parar o mestre da guilda. Ele sabia que Souta e o urso de pelo vermelho bloqueariam seu caminho. Ele só podia assistir enquanto o casulo branco formava uma rachadura em sua superfície. As rachaduras se espalharam rapidamente antes de se quebrar em pequenos pedaços. Em seguida, desapareceu no ar. O que foi revelado foi um enorme corpo peludo de um monstro a videira negra ferroadora. Tinha a mesma aparência que o devorador de videiras sombrio e a única diferença eram as videiras no dorso. As videiras estavam enraizadas na orbe dourada nas costas do monstro. As videiras tinham a mesma cor do orbe e estavam cobertas com um ferrum denso e espesso. De alguma forma, o ferrum em torno do devorador de videiras sombrio era altamente instável. Deve ser porque não terminou sua evolução e levou graves lesões internas. Apesar disso, o poder do ferrum ainda era um problema para Souta e o mestre da guilda. O devorador de videiras sombrio estendeu as mãos e quebrou o chão. Boom!
O mestre da guilda simplesmente olhou para ele com uma expressão séria. Ele virou ligeiramente a cabeça e olhou para o cérebro por trás de todos os acontecimentos em seu ducado. Ele balançou a cabeça e olhou para o devorador de videiras sombrio. Ele lentamente abriu a boca e disse: Nhani. O duque confiava em você como sua mão direita para proteger todo o ducado, mas quem teria pensado que você é o único que iria matá-lo e trazer destruição ao ducado de Fersh? E está certo. Nhani era o nome do cérebro. Ele era o comandante dos cavaleiros da família do duque. Ele também foi o encarregado de proteger este lugar de invasores e outros desastres. Droga! Eu não me importo com isso. Você sabe o que aquele duque fez comigo? Nhani gritou com toda a força de seus pulmões. O mestre da guilda balançou a cabeça e focou sua atenção no monstro poderoso à sua frente. Seus músculos se projetaram quando ele abriu a palma da mão e correu em direção à videira negra ferroadora. Sua voz. Ele agarrou o pescoço do monstro e se lançou no ar. Boom! Eles atingiram o teto do porão, mas o mestre da guilda usou caminhada no ar para pisar no ar. Isso aumentou seu poder e eles quebraram o teto do porão. O mestre da guilda usou sua força bruta pura para quebrar o teto grosso. Era impossível para aventureiros normais, mas o mestre da guilda era um veterano de rank B por um longo tempo. Seu poder estava próximo daqueles aventureiros de rank A. Eles subiram 100 metros acima do solo. A videira negra ferroadora abriu a boca e um ferro condensado formou-se nele. Bestrou. Nada bom. O mestre da guilda soltou o pescoço do monstro e ele rapidamente virou seu corpo para o lado. A videira negra ferroadora disparou um feixe poderoso e o mestre da guilda o viu chegando, então ele conseguiu evitá-lo facilmente. Sua voz. O raio atingiu a cidade e causou uma explosão poderosa que destruiu dezenas de casas ao redor do ducado de Fersh. Boom! Todos no ducado ficaram chocados quando a explosão apareceu. O solo tremeu fortemente e uma poderosa onda de choque varreu tudo ao redor da explosão. Lumilia, Brian e Brando, que estavam ajudando os aventureiros a lutar contra os devoradores de videiras sombrios ao redor do ducado, pararam de se mover quando a enorme explosão os atordoou. Isso, e Lumilia murmurou com uma expressão surpresa. O poder destrutivo dessa explosão rivalizou com as coisas que aconteceram na cidade Grippin. A onda de choque varreu e Brando ficou na frente deles. Ele bloqueou a onda de choque que destruiu várias casas nas proximidades. Droga! Isso é ruim. Brando cerrou os dentes enquanto o sangue escorria de sua boca. Boom! Boom! Várias ondas de choque mais uma vez varreram, mas vieram de direções diferentes. O de antes veio da grande explosão, mas essas ondas de choque vieram de outra direção. Lumilia virou a cabeça e olhou para a mansão do duque. Ela viu um monstro e uma pessoa colidindo em alta velocidade que causou todas essas ondas de choque. Ela se perguntou quem estava lutando contra aquele monstro poderoso. Se fosse solta, ela seria capaz de reconhecê-lo imediatamente. Ela imediatamente olhou para Brian e Brando e gritou: "Precisamos sair daqui o mais rápido possível." O perigo de ficar dentro do ducado aumentou várias vezes. A escala desta batalha foi a mesma da cidade Grippin. Não, existe a possibilidade de que este fosse maior. Os devoradores de videiras sombrios que alvoroçavam o ducado não importavam mais. Eles também morreriam se ficassem neste lugar e recebessem aquelas ondas de choque. Este ducado era pequeno em comparação com a cidade Grippin, então se a batalha continuasse este ducado provavelmente seria destruído junto com seus cidadãos. E quanto às pessoas? Brian perguntou a Lumilia. Nós os resgataremos. Levaremos uma pessoa cada e deixaremos este lugar. Também precisamos notificar os outros aventureiros sobre o perigo. Lumilia respondeu a ele. Ok. Brando acenou com a cabeça para ela. Lumilia sabia que eles não poderiam resgatar todos neste ducado.
Não era a mesma coisa que a cidade Gripen, onde os guardas da cidade protegiam os civis de qualquer perigo. Desta vez, eles não tinham mão de obra para ajudar as pessoas necessitadas, pois os guardas e os aventureiros mal conseguiam matar aqueles devoradores de videiras sombrios. Além disso, o nível de poder das pessoas aqui era baixo em comparação com as pessoas da cidade de Gripen. Essa diferença tornou as baixas ainda maiores. Ela mordeu os lábios inferiores até o sangue escorrer. Solta, sinto muito não ter conseguido te ajudar desta vez. Boom! Boom! O mestre da guilda deu vários socos poderosos no corpo peludo da videira negra ferroadora. As videiras nas costas da videira negra ferroadora se esticaram e dispararam em direção ao mestre da guilda. Compactação muscular. Impulso muscular. O mestre da guilda usou artes de combate para aumentar seus atributos gerais e evitou rapidamente todas as videiras. Um feitiço de barreira simples não funcionaria contra este tipo de ataque. O poder do Feron poderia quebrar um feitiço feito de mana facilmente. O mestre da guilda correu para o lado do monstro e puxou o punho. Golpe triturador de vento. Os ventos giraram em torno de seu punho e ele o jogou contra a videira negra ferroadora. Bang! De repente, o mestre da guilda sentiu dor em sua lateral quando a videira negra ferroadora balançou o rabo para ele. Ele voou em alta velocidade e caiu dentro da mansão do duque. Argue! Ele cuspiu a boca cheia de sangue. Todo o seu ataque poderoso que ele lançou mal conseguiu danificar a videira negra ferroadora. Ele sabia que não era páreo para um monstro que estava prestes a evoluir para a quarta evolução. A videira negra ferroadora já estava ferida devido à falha na evolução. Apesar disso, o mestre da guilda ainda não era páreo para este poderoso monstro. Realmente, um grupo de ranqueia é necessário para subjugar este monstro. Eu segurarei este monstro pelo tempo que eu puder. O mestre da guilda murmurou enquanto acariciava suas roupas e se levantava. Vou deixar Rani com você, Solta. Capítulo 178 E Solta vs Rani. Droga! Tudo deveria ter acabado. Todo este ducado. Eu vou destruí-lo. Rani jurou para si mesmo. Solto o ignorou enquanto ele olhava para o buraco. A cada segundo, toda a área tremia. Ele adivinhou que levaria apenas alguns minutos antes que todo este lugar desmoronasse. A pressão da batalha acima do chão colocou um peso pesado nos ombros de Solta e Yuko. Não apenas os dois, Rani e os devoradores de videiras sombrios ao lado dele também sentiram. Este homem é um domador poderoso que pode controlar um monstro na terceira evolução e ele também era poderoso o suficiente para se tornar o comandante dos cavaleiros do Duque. Solta pensou enquanto olhava para Rani. Ele estava avaliando o nível de poder de Rani em sua mente. Seu monstro mais forte, a videira negra ferroadora, estava ocupado lutando contra o mestre da guilda. Solta não precisava se preocupar com isso. Ele só precisava ter cuidado com as outras habilidades de Rani. Na verdade, Solta queria mover o campo de batalha para outro lugar, mas ele não o fez porque sabia que um domador em seu nível poderia instantaneamente convocar seu animal de estimação ao seu lado. Se Rani fizesse isso, Solta estaria sozinho para lutar contra a videira negra ferroadora, já que o mestre da guilda não seria capaz de vir até seu lado facilmente. É por isso que Solta só pôde suportar a pressão da batalha acima deles enquanto lutava contra esse homem chamado Rani. Ele olhou para os braços, pernas e pescoço de Rani. Ele não viu nenhuma tatuagem ou crista que pudesse invocar seus animais de estimação ao lado dele. Essa foi uma boa notícia para Solta. Parece que Rani não usou seu corpo como meio para invocar todos os seus animais de estimação. Ele deve ter colocado todas aquelas tatuagens em um objeto. Dessa forma, Rani ainda poderia convocar seu animal de estimação usando aquele objeto. Há um inconveniente em colocar a tatuagem de um animal de estimação em um objeto, assim que você o perder, não poderá mais usá-lo. Antes que uma pessoa pudesse criar uma crista do mesmo animal de estimação, o objeto deve ser destruído primeiro.
Um animal de estimação só poderia produzir uma tatuagem de cada vez. Mas Souta tinha certeza de que isso não se aplica à videira negra ferroadora. A videira negra ferroadora era seu monstro mais poderoso, então Honey deve ter colocado sua tatuagem em algum lugar de seu corpo. Souta abriu a boca e disse: Ryuko, vou deixar todos esses monstros para você. Mu. Ryuko olhou para ele e acenou com a cabeça. Ela não conseguia entender sua linguagem, mas ela entendeu sua intenção através de sua conexão. Droga! Vou fazer você pagar o preço por me impedir. Honey gritou com toda a força de seus pulmões enquanto seu rosto estava cheio de loucura. Ele abriu os braços amplamente e mais de uma dúzia de devoradores de videiras sombrios avançaram em direção a Souta e Yuko ao mesmo tempo. Sou voz. Sou voz. Sou voz. Souta saltou para trás enquanto Yuko saltou para frente. Ela correu para frente e mordeu um dos devoradores de videiras sombrios no pescoço. Ela então o agarrou e o atirou contra os outros devoradores de videiras sombrios. Bang! As videiras se estenderam acima e dispararam em direção a Yuko. Ressonância com o animal de estimação. Olhando para isso, Souta ativou uma de suas habilidades de domador. Uma vez que essa habilidade fosse ativada, Souta e Yuko compartilhariam seus 5 sentidos. Os sentidos do tato, olfato, audição, visão e paladar. Não apenas isso, a habilidade ressonância com o animal de estimação também pode compartilhar sua energia uns com os outros. Isso significa que Souta pode pegar emprestado a mana de Yuko e Yuko pode pegar emprestado sua mana. Souta estava na parte de trás e avistou as videiras que se dirigiam para as costas de Yuko em alta velocidade. Desde que ele ativou a habilidade ressonância com o animal de estimação, Yuko viu as videiras através de seus sentidos compartilhados. Ela se moveu para o lado e evitou as videiras. As videiras perfuraram o chão e Yuko agarrou-as. Ela usou sua força bruta para puxá-lo em sua direção. O devorador de videiras sombrio não era um monstro com uma força bruta poderosa como uma ursa de pelo vermelho. Eles não puderam fazer nada enquanto Yuko os puxava em sua direção. Yuko era uma ursa de pelo vermelho com mais de 30 níveis. Sua força não podia ser comparada naquela época, quando ela acabou de conhecer Souta. Ela era apenas um monstro de segunda evolução de baixo grau naquela época. Isso significa que seu nível estava entre 20 e 26, mas agora ela era um poderoso monstro de segunda evolução. Seu nível estava entre 28 e 34. Sou voz. Sou voz. Os devoradores de videiras sombrios voaram em direção a Yuko e ela os espatifou no chão. Bang! Ela então abriu a boca e uma bola de fogo se formou nela. Ele girou antes que ela disparasse contra os devoradores de videiras sombrios. Grito ardente. Uma onda de chamas engoliu os devoradores de videiras sombrios. Os monstros rugiram de dor enquanto suas peles estavam sendo queimadas. Souta sorriu e correu para a frente. Ele saltou sobre Yuko e foi direto para Honey. Eu te pego. Ele disse antes de usar a habilidade Lua Carmesim. Sou voz. Sou voz. Honey virou seu corpo para o lado e evitou a habilidade de Souta facilmente. Ele então puxou a espada que estava pendurada em sua cintura antes de atacar Souta. Clang. 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 Souta e Honey trocaram golpes em alta velocidade. Souta não se surpreendeu com as habilidades de espada de Honey. Honey era o comandante dos cavaleiros da família do Duque, então ele naturalmente teria habilidades. Clang. Souta se afastou de Honey. Pela troca de golpes, ele entendeu que Honey tinha o poder de um aventureiro de rank C e era mais forte do que o cavaleiro de elite da família Vidrato. Ele franziu a testa e despejou sua mana dentro de sua espada antes de atacar Honey. Sou voz. Eu vou te matar. Vou alimentar meu animal de estimação com você. Honey gritou enquanto balançava sua espada em Souta. Clang.
Solta usou tudo o que tinha naquele golpe e fez a espada de Honey formar uma rachadura em sua superfície. O que? Honey ficou surpreso quando viu isso. Sua espada era uma espada de grau azul e pensar que ela formaria uma rachadura apenas com aquela troca. Ele olhou para a espada de Solta e viu que nada aconteceu com a espada de Solta. Significa apenas que o grau da espada de Solta era mais alto que o dele. Aura do Cavaleiro. Caçar. Honey usou suas artes de combate para fortalecer seu corpo. Assim como Solta, ele já adivinhou a força de Solta. Seus músculos incharam quando ele avançou contra ele com um impulso poderoso. Boom! Solta se preparou e recebeu o ataque de Honey. Bang! Ele cerrou os dentes ao sentir a força poderosa de Honey. Solta olhou para seus pontos de atributos livres restantes. Ele ainda tinha 94 pontos de atributos livres. Em termos de força geral, Honey era superior a Solta. Mas a diferença em sua força não era tão grande. Solta ainda poderia fechá-la se usasse seus pontos de atributos livre. Força era a única coisa que Honey poderia derrotar Solta. Em termos de agilidade, Solta foi ligeiramente superior a Honey. Se Solta não tivesse a espada Vajrasaya, então Honey seria capaz de derrotá-lo facilmente. Solta não se questionou se poderia usar seus feitiços corretamente. Sob a pressão do Feron, Solta mal conseguiu lançar qualquer feitiço. Uma vez que sua mana deixasse seu corpo, o Feron a dispersaria. Se ele não estivesse sob a pressão do Feron, Solta poderia facilmente terminar esta luta agora que ele era um mago de rank 3. Sua voz. Solta se agachou quando uma espada passou por cima de sua cabeça. Ele então moveu os pés e deu um chute nos joelhos de Honey. Honey viu e ele facilmente se moveu para evitar o chute de Solta. Então, ele balançou sua espada mirando no pescoço de Solta. Sua voz. Solta então ergueu sua espada e bloqueou a espada de seu oponente. Clang. Ele então usou 40 pontos de atributo livre para aumentar sua força. Enquanto ele usou os 54 pontos de atributos livres restantes em sua agilidade e destreza. Solta sentiu uma energia quente percorrer seu corpo e fortalecer cada fibra de seus músculos. Ele ganhou força para se igualar a Honey, então a usou para empurrar a espada de Honey. Oku. Honey revelou uma expressão de surpresa quando sentiu a força de Solta aumentar a ponto de poder se igualar à sua. Solta empurrou a espada de Honey e uma aura vermelha revestiu a lâmina de sua espada. Ele cortou sua espada no ar. Lua cruzada. O golpe cruzado no ar voou em direção a Honey. Honey deu um passo para trás, mas a barra cruzada o perseguiu. Sua voz. Droga! Ele amaldiçoou enquanto olhava para a barra transversal que o perseguia. Ele agarrou sua espada com força e a golpeou em direção ao corte transversal. Golpe do Trovão Furioso. Ele usou uma poderosa arte de combate para combater a lua cruzada de Solta. Boom! Ambos os ataques colidiram, causando uma grande rajada de vento. Fumaça e poeira subiram no ar cobrindo a área 10 metros ao redor da explosão. Honey olhou em volta e viu que Solta havia sumido. Ele estava prestes a se virar quando sentiu uma dor nas costas. Jorro! Uma grande quantidade de sangue jorrou de suas costas quando Solta cortou sua armadura. Ele estava focado no corte que o perseguia, por isso Solta conseguiu ficar atrás dele. Argue! Ele gemeu de dor e cortou com sua espada enquanto se virava ao mesmo tempo. Ele não achava que Solta usaria essa habilidade para distraí-lo. Sua voz. Capítulo 179 – As lágrimas de Honey. Argue! Honey gritou de dor quando sua mão voou no ar. Sua mão pousou no chão e tingiu o chão de vermelho. Este é o fim, disse Solta enquanto olhava para Honey com uma expressão fria. Ele apontou a ponta de sua espada para o peito de Honey e o esfaqueou. Puti! A espada Vajra perfurou o coração de Honey. Ha ha ha! Honey olhou para Solta e riu.
A loucura encheu seu rosto e Souta pensou que ele tivesse desmaiado. Mas ele estava errado. Puti! As videiras explodiram do solo e perfurou suas pernas. Souta rapidamente puxou sua espada do peito de Honey, mas Honey o agarrou evitando que ele puxasse. Eu fui descuidado, e Souta murmurou antes de dar uma cabeçada em Honey. Bang! Honey afrouxou o aperto em Souta e Souta aproveitou a chance para puxar a espada Vajra. Ele então cortou rapidamente as videiras em suas pernas. Sua voz. Mas antes que ele pudesse partir, vários devoradores de videiras sombrios lançaram suas videiras em Souta. Sua voz. Sua voz. Sua voz. Souta moveu as mãos rapidamente enquanto cortava as videiras que o atacavam. Ele sabia que não seria capaz de evitar todas essas videiras com as pernas machucadas. Ele cerrou os dentes ao se forçar a cortar todas as videiras, mas, infelizmente para ele, não conseguiu. As videiras o atacavam em todas as direções. Puti! Algumas das videiras conseguiram perfurar seus braços e pernas. Então, Souta sentiu uma energia poderosa atrás dele. Ele olhou para trás e viu Honey sorrindo para ele enquanto apontava sua palma para ele. Grande raio perfurador! Honey gritou quando um feixe poderoso disparou de sua palma. O feixe voou em direção a Souta. Souta ficou chocado ao ver isso. E pensar que Honey arriscaria sua reserva de energia apenas para matá-lo. Lançar um feitiço sob a pressão do Feron pode danificar a reserva de energia de uma pessoa. Somente pessoas que estavam perto do nível da videira negra ferroadora podiam usar sua mana para lançar um feitiço. É por isso que Gregory ainda pode usar seu mana quando estava lutando contra Souta na cidade do Grippin. Bem, isso não importa para Honey. Porque Honey ia morrer quando Souta apunhalou seu coração um momento atrás. Souta cerrou os dentes ao se forçar a mover o corpo. Sua voz. Argue. Ele tentou o seu melhor, mas o raio ainda atingiu seu estômago e fez um buraco nele. Então, as videiras amarraram seus braços e pernas. Souta cuspiu a boca cheia de sangue porque não tinha forças para fugir das videiras. Isso foi o que ele ganhou por ser descuidado. Ele olhou para cima ao sentir uma energia poderosa acima dele. A energia que sentia era avassaladora e só de sentir isso, Souta sentiu calafrios por todo o corpo. Ele então olhou para Honey. Vê, você está tentando morrer comigo, disse Souta e Honey riu alto. Eu não me importo com isso. Eu só queria destruir todo este ducado. Honey ergueu os olhos e esperou um pouco. O sorriso em seu rosto desapareceu e o que apareceu foi uma expressão melancólica. A videira negra ferroadora estava atacando com um poderoso bestrou e ia atirar em direção ao chão, o porão onde Souta e Honey estavam lutando. Com o poder de bestrou, não há como Souta e Honey sobreviverem. Não apenas eles, toda criatura viva que estava perto da mansão do Duque morrerá. Que diabos! O mestre da guilda olhou para o devorador de videiras com uma expressão cansada. Ele estava exausto e mal conseguia mover seus membros. Ele se levantou e respirou fundo. Ele se preparou para enfrentar esse monstro mais uma vez. Como Honey conseguiu criar um monstro tão poderoso? Ele murmurou enquanto olhava para a videira negra ferroadora que está com um poderoso bestrou em sua boca. Demorou alguns segundos antes de perceber que a videira negra ferroadora não estava apontando para ele. O monstro estava apontando para o chão, não, o porão. Isso é. O que diabos você está pensando, Honey? O mestre da guilda gritou enquanto avançava em direção à videira negra ferroadora. Sua voz. De repente, uma onda de chamas engoliu o corpo de Souta e queimou as videiras que o prendiam. Ele cerrou os dentes e suportou as chamas, pois sabia de onde vinham as chamas. Depois de alguns segundos, um braço peludo envolveu seu peito e o puxou. Argue! O sangue saiu da boca de Souta e olhou para Yuko que tentava escapar com ele. As chances de eles sobreviverem a esse ataque eram muito baixas.
Mesmo que sobrevivam, Souta e Yuko demorariam muito para se recuperar. Eu não posso morrer aqui. Souta gritou enquanto olhava para Honey. Ele se recusou a morrer assim. Tudo o que ele fez foi para sua sobrevivência. Era para ele sobreviver em eventos futuros. Por causa de um erro, tudo desmoronará. É o mesmo para Honey. Honey foi descuidado com o ataque e esqueceu Souta. Isso o levou a ser esfaqueado no peito por Souta. Vanessa, e estou indo agora, e Randy murmurou em voz baixa. Ele ignorou tudo enquanto simplesmente olhava para o céu. Ele fechou os olhos enquanto as lágrimas escorriam de seus olhos. Ele se lembrou do lindo rosto de sua esposa, Vanessa. Honey era um adolescente comum na época em que conheceu Caedmon. Caedmon não era o duque na época. Honey era um aspirante a cavaleiro e tinha talento para isso. Sua família recrutou Honey. Uma manhã, o Caedmon viu Honey treinando sua esgrima no início da manhã. Ele ficou surpreso com a habilidade de Honey e decidiu se juntar ao seu treinamento. Depois disso, os dois se tornaram amigos. Com o passar do tempo, Honey ficou mais forte e sua classificação subiu rapidamente. Ele se tornou capitão de um pequeno esquadrão de cavaleiros em uma idade jovem. Um dia, quando ele estava patrulhando o portão, ele conheceu uma garota chamada Vanessa, a garota que se tornará sua esposa no futuro. No começo, ele apenas a admirava, mas depois de alguns anos, ele se apaixonou por Vanessa. Ele confessou seus sentimentos para ela e, felizmente, Vanessa aceitou seus sentimentos por ela. Demorou 5 anos antes que os dois se casassem. O duque anterior morreu naquela época e Caedmon tornou-se o próximo duque do ducado de Ferch. Caedmon também se casou com sua noiva na época. Eles estavam vivendo uma vida feliz e nenhum problema ocorreu no ducado de Ferch. Honey continuou a proteger o ducado com sua força. Seu território continuou a prosperar até que alguns dos grandes países ao seu redor pressionaram seu ducado. Caedmon fez o possível para tornar seu ducado um grande país, mas eles foram intimidados. Muitos mercadores pararam de vir para suas terras. Eles se isolaram e nenhum país ficou do lado deles. Seus países aliados romperam a aliança, pois não querem ofender os grandes países. Caedmon fez tudo o que podia e as pessoas em suas terras o apoiaram, incluindo Honey. E um dia, o povo em sua terra descobriu uma ruína desconhecida. Honey liderou um grupo de soldados treinados para as ruínas desconhecidas. Lá, ele descobriu a herança de um poderoso domador desde os tempos antigos. Ele escondeu todos os documentos contendo a pesquisa do domador do seu grupo e ninguém sabia que ele tinha. Ele treinou sua habilidade e tornou-se um domador completo a ponto de seus aprimoramentos em suas habilidades com a espada estagnarem. Ele pensou na época que esse poder era para proteger sua esposa Vanessa e todo o ducado de Ferch. Ele tinha a ambição de que seu ducado se tornasse um grande país. Ele queria usar seu poder para proteger este ducado daqueles grandes países. Honey estava pronto para contar a Caedmon sobre sua habilidade de domador. Ele queria voltar para aqueles países que os intimidaram usando seus poderes, mas algo horrível aconteceu com ele. Quando ele voltou para a mansão do duque após seu treinamento, ele viu Caedmon e sua esposa tendo um caso. Naquela época, a raiva encheu seu coração. Ele queria matar os dois, mas conseguiu se acalmar. Ele pensou por que deveria ajudar Caedmon se ele está fazendo isso com sua esposa pelas costas. Depois de alguns dias, sua esposa, Vanessa, se enforcou, deixando uma carta para Honey. Honey leu sua carta e entendeu tudo. Ele chorou como um bebê pela primeira vez na vida. Sua esposa não precisava morrer. Se ela dissesse isso pessoalmente a ele, Honey a perdoaria. Eles deixariam esta terra e viveriam uma vida longe deste ducado. Mas era impossível agora. Foi o início de sua mudança. Honey decidiu derrubar o duque ao longo deste ducado que ele trabalhou duro para proteger. Ele queria destruir tudo o que Caedmon possuía, assim como ameaçou sua esposa.
Pela carta, Caedmon ameaçou Vanessa que ele despediria Honey se eles não fizessem aquilo. E pensar que o duque que todos admiravam poderia fazer coisas horríveis como isso. Foi imperdoável. Ele destruiria tudo com seu poder. Souta olhou para o rosto triste de Honey e viu lágrimas escorrendo de seus olhos. De repente, o teto explodiu e um feixe poderoso caiu como um pilar. E Souta ouviu uma voz em sua mente. Fufu, você está sempre dizendo ao seu grupo para não subestimar os adversários, mas foi você quem subestimou o seu adversário. Saia riu em sua cabeça. Deixe-me assumir e eu cuido do resto. As pupilas de Souta ficaram vermelhas enquanto ele emitia uma poderosa aura vermelha. Capítulo 180 Obrigado por me ensinar uma lição. As pupilas de Souta ficaram vermelhas e seu corpo emitiu uma temível aura carmesim. Então, a figura de uma mulher com um par de chifres se materializou atrás dele. A mulher atrás dele não era um corpo físico. Era feito de pura e densa energia. A mulher parecia estar rindo do estado de Honey. Ela então abriu os braços e abraçou Souta por trás. Seu corpo se fundiu com Souta e aumentou muito seu poder. Boom! Uma poderosa viga quebrou o teto facilmente. Todo o chão tremia sem parar e tudo parecia desacelerar. Vanessa, e me desculpe, e Honey murmurou enquanto olhava para o feixe poderoso que descia em direção a todo lugar. Ele já aceitava sua morte e a abraçaria sem hesitar. Mercúrio. Souta acenou com as mãos e uma orbe de prata apareceu em sua mão. A esfera prateada se expandiu e engoliu tudo. Todas as coisas dentro da esfera prateada tinham sua velocidade reduzida pela metade, não, parecia que o tempo estava diminuindo dentro da orbe prateada. Os destroços de pedras e o feixe diminuíram, incluindo Honey. Mas há uma exceção para isso e é Souta. Souta largou a espada Vajra em sua mão e olhou para as duas palmas com uma expressão surpresa. A espada Vajra simplesmente flutuou ao lado dele. Isso! Que diabos é esse corpo? A voz de Souta era diferente da normal. Agora, a voz de uma mulher ressoava cada vez que ele falava. Saia, a vontade dentro da espada Vajra Saia, era quem controlava o corpo de Souta. Ela sentiu que todos os feitiços que Souta conhecia estavam impressos em sua alma. Isso significa que todos os feitiços de Souta eram um feitiço interno. Não que ela tenha mencionado isso, ela se lembra de como Souta lançou os feitiços Restrição Sombria e Estaca Sombria na cidade do Gripen. Como Souta imprimiu todos esses feitiços em sua consciência interior. Souta murmurou com uma expressão de surpresa no rosto. Saia não conseguia acreditar no que descobriu dentro do corpo de Souta. Uma pessoa normal não escolheria nenhum feitiço comum como seu feitiço interno. Eles escolheriam apenas um feitiço poderoso que fosse compatível com seu estilo de luta como seu feitiço interno. Imprimir 3 círculos mágicos na consciência interna de uma pessoa já era difícil, mas a consciência interna de Souta tinha um total de 9 círculos mágicos. 9 círculos mágicos na consciência interior de uma pessoa não eram tão surpreendentes. Nos tempos antigos, havia pessoas capazes de imprimir 9 círculos mágicos em sua consciência interior. O que chocou Saia foi que Souta não se importou com isso. É como se Souta pudesse imprimir todos os feitiços que conhecia em sua consciência interior. Bem, não vamos pensar nisso agora. Souta balançou a cabeça e colocou todo esse pensamento no fundo de sua mente. Ele então olhou para Honey. Ele abriu a palma da mão e agarrou o cabo da espada Vajra ao lado dele. Tudo. Ele então se virou e olhou para Yuko. Ele a empurrou e colocou a ponta da espada Vajra em seu peito. Escudo de absorção de dano. Sua voz. Uma barreira de 3 camadas se formou ao redor de Yuko. Isso a protegerá de qualquer dano. Esta barreira era um feitiço de Tier 3 e Saia tinha certeza de que esse feitiço era suficiente para Yuko não morrer pelo poder do Bestrol.
Faltam 5 segundos, e Souta murmurou enquanto olhava para o Bestrol que estava disparando em sua direção. Mais do que isso, Saya perderia o controle sobre o corpo de Souta, como aconteceu na aldeia Bulmar. É por isso que a maioria das pessoas que ela possuía na aldeia Bulmar estava atacando outras pessoas como um zumbi. A energia que ela armazenava dentro da espada estava desaparecendo rapidamente devido ao uso constante de feitiços poderosos como Mercúrio e escudo de absorção de dano. Ele simplesmente balançou sua espada e o sangue jorrou do pescoço de Rani. Puti! Souta ergueu os olhos e tirou uma poção laranja do bolso. Esta poção laranja era uma poção de monstro. Ele jogou para o alto e cortou. A poção foi cortada ao meio e o líquido laranja foi absorvido pela espada Vajra. Isso é o suficiente, e ele murmurou e apontou sua espada acima dele e carregou uma energia poderosa. Uma energia vermelha girou na ponta da espada como uma navalha. Esta não era uma energia comum, pois havia uma grande quantidade de ferro girando dentro dela. Ele se expandiu e encolheu antes de Souta atirar em direção ao Bestrol acima. Raio carmesim celestial. Assim que Souta disparou este poderoso feitiço, o feitiço Mercúrio desapareceu. Tudo voltou à velocidade normal. Boom! Os feitiços Bestrol e Raio carmesim celestial colidiram causando uma distorção no ar. Ondas poderosas de energia enviaram ondas na área circundante antes de causar uma explosão enorme e poderosa. Boom! A explosão engoliu uma grande parte do Ducado de Fersh. Todos ao redor do território viram essa enorme explosão. Até a aldeia perto do Ducado o viu de longe. Um enorme cogumelo de fumaça e poeira subiu. Tudo no diâmetro de 5 quilômetros foi aniquilado. A explosão corrompeu a mana no ar e cada um que inalou experimentará uma dor intensa em sua reserva de mana. Lumilia, Brando e Brian viram uma luz ofuscante na mansão do Duque antes de ouvirem um som ensurdecedor. Foi seguido por uma enorme explosão que poderia engolir todo o Ducado de Fersh. O chão tremeu fortemente e não parou de todo. Rachaduras se formaram no chão antes de desabar. Uau! Brian olhou para a explosão com uma expressão de espanto. Brando e Lumilia sentiram que a explosão estava sugando toda a mana e o ar nas proximidades da explosão. O que está acontecendo? Lumilia murmurou ao sentir que uma enorme quantidade de mana estava sendo sugada pela explosão. Souta, o que você fez exatamente? Brando murmurou enquanto olhava para a explosão. Sua voz. Uf! E Souta estava sozinho na pilha de pedras. Seu peito estava subindo e descendo. Ele estava exausto e cansado. Seu corpo estava cheio de feridas. Ele acenou com as mãos e lançou um poderoso feitiço de cura. Revitalizar. As feridas em seu corpo começaram a fechar em um ritmo rápido. Depois de alguns segundos, todas as feridas graves em seu corpo desapareceram. Apesar de ser um poderoso feitiço de cura, ainda havia alguns ferimentos e hematomas em seu corpo. Não poderia curar completamente as feridas causadas pelo Bestrol do monstro de terceira evolução no auge. Terminei, vou deixar isso com você. Eu já minimizei os danos da explosão, então o Ducado Fersh ainda está de pé, e ela parou por um momento antes de adicionar, eu vou dormir por um mês para recuperar minhas forças. Espero que você ainda esteja vivo depois que eu acordar. Não fique muito confiante em suas habilidades, pois há muitas criaturas poderosas neste mundo. Eu sei que você entende isso. Souta fechou os olhos e caiu no chão. Depois de alguns momentos, ele abriu os olhos. Souta se levantou e deu um tapinha na poeira do corpo. Saya não estava mais controlando seu corpo. Droga! Souta praguejou em voz alta. Por causa de seu único erro, isso aconteceu com ele, Yuko e Saya. Ele deveria ter decapitado Rani naquele momento em que teve a chance. Ele estava com raiva de si mesmo ao se tornar excessivamente confiante em suas habilidades e feitiços que levavam as coisas a se tornarem assim. Argue! Foda-se!
Solta bateu o pé pesadamente nas rochas sob seus pés. Bang! Solta então respirou fundo para se acalmar. Ele perdeu a compostura lá. Eu ainda preciso fazer algo, e ele disse enquanto virava a cabeça e olhava para a fumaça espessa ao seu redor. A fumaça era venenosa para as pessoas comuns, mas parece que Saya fez algo com seu corpo para que não o afetasse. A fumaça desapareceu lentamente enquanto o vento soprava com força. O que apareceu foi o enorme corpo da videira negra ferroadora. Obrigado por me salvar, Saya. E obrigado por me dar uma lição hoje. Solta disse enquanto esticava o braço e agarrava o cabo da espada Vajra. Ele olhou para a videira negra ferroadora com uma expressão fria no rosto. Ele sabia que esse monstro estava gravemente ferido. Por causa dessa explosão, o monstro recebeu graves ferimentos em seu corpo. Além disso, quando Rani morreu, sua consciência interior sofreu alguns danos, pois o contrato foi destruído à força matando Rani. O orbe do monstro nas costas tem uma rachadura na superfície. A videira negra ferroadora estava muito fraca agora, mas para a força atual de Solta, ela ainda era um oponente forte. As chances de ele derrotar esse oponente eram de 50%. O ferro no ar estava fino e Solta poderia lançar seus feitiços com essa condição. Ok, deixe-me cuidar de você, Solta disse enquanto olhava para a videira negra ferroadora e tirou uma poção vermelha do bolso. Pegou a tampa e bebeu sem hesitar. Depois de beber uma poção, Solta pegou outra e bebeu novamente. Ele continuou fazendo isso até que a poção de saúde acabasse. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novelas em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.